vai para o ar. Como a palavra de Deus nasceu no meio de uma comunidade, foi dirigida a uma comunidade, vivida por ela, uma comunidade que muitas vezes lutou contra a vontade de Deus, mas depois viu os efeitos, se voltou, se converteu. Então, essa palavra, ela deve ser lida na igreja, com a fé. Foi a igreja que recebeu a palavra de Deus, não eu, nem você. A igreja, a comunidade formada por Jesus que recebeu a palavra. Então, ela deve ser lida na igreja, isto é, com a fé da igreja, com o auxílio do magistério. Deus é um só. Se 5 pessoas lerem a Bíblia e chegarem a interpretações diferentes e contrárias, uma delas pode ter a verdade, pode ser que nenhuma, mas não é possível que todas as pessoas tenham a verdade. Então, a igreja que recebeu o Espírito Santo para nos iluminar e mostrar o que é verdade, qual a interpretação verdadeira. Uma característica da Bíblia, que ela não é o livro que descreve a procura do homem em direção a Deus, de um ser humano que quer conhecê-lo, que quer ir ao seu encontro. É diferente. A Bíblia é a história de um Deus que vem ao encontro de suas criaturas com toda a simplicidade e humildade. Quer dizer, a iniciativa do diálogo da criatura com Deus partiu de Deus. Ele que tomou a iniciativa, ele que deu o primeiro passo. Ou, numa expressão que se tornou clássica em João, Deus nos amou primeiro. Deus nos amou primeiro. E porque nos amou primeiro, veio ao nosso encontro por amor, gratuitamente. Nada fizemos para merecer o seu amor. Deus se apaixonou por nós gratuitamente. O ser humano, você, eu, quando é que nós tomamos consciência do amor de Deus? Quando realmente nos deixamos envolver pela sua palavra e aí procuramos Deus. Perceber, meu Deus, como Ele me ama. Antes da criação do mundo Ele me amava, veio ao meu encontro, me procurou. Como eu não vou responder esse amor? Essa experiência de Paulo, que ele descreve aos Gálatas 5:20. Jesus me amou e se entregou a Deus por mim. Então, feita essa reflexão, ele pensava, como eu não vou também eu amar? Ir ao encontro dos outros, enfrentar dificuldades e cruzes. Ele me amou primeiro, ele provou o seu amor. Então, a Bíblia é uma história nesse ponto muito interessante, é uma história de amor. Deus que vem ao encontro da criatura, e a criatura que, sentindo-se amada por Deus, procura lhe responder. Bem, a expressão léxio divina, leitura divina, refere-se a uma leitura feita com Deus, em estreita colaboração com Deus. Quer dizer, nós pedimos a luz, tomamos consciência da presença de Deus e queremos que seja Ele a nos ensinar aquilo que Ele mesmo, pelo Espírito Santo, inspirou a determinadas pessoas. A léxio divina não é uma invenção recente. O próprio Jesus fazia a léxio divina. Lá em Lucas 4, quando Jesus foi na sinagoga, lhe deram um livro do profeta Isaías, ele leu, depois explicou. Isto é léxio divina. Escutar Deus e ver o que Deus quer nos falar. Então, Jesus que introduziu verdadeiramente a léxio divina em nossa vida. Mas o tipo de léxio divina que nós temos hoje foi sistematizado na Idade Média, especialmente no século XI. E esse método tem 4 momentos, especialmente 4 momentos. Primeiro a leitura, depois a meditação, depois a oração, depois a contemplação. Na primeiro momento, a leitura, nós perguntamos o que diz o texto em si. Em si. Ler, reler, mas sobre isso depois eu vou dedicar um programa inteiro. O segundo momento, a meditação. O que nos diz o texto bíblico? Primeiro, o que ele diz em si. Segundo, o que ele diz para mim. O terceiro momento,
O que dizemos ao Senhor na oração? Em resposta, lemos, refletimos. Sim, o que eu vou dizer agora a Deus em resposta? E a contemplação? Qual é a conversão da minha mente, do meu coração para Deus? Aí eu contemplo, procuro ver a ação de Deus. Então, a Lexio Divina é o encontro de Deus com sua criatura. É uma maneira belíssima de ler a palavra de Deus. Então, agora vou dedicar 4 programas sobre isso justamente. O primeiro dedicado à leitura da palavra de Deus, como ler. A segunda, a meditação. A terceira, a oração. E a quarta, reflexão sobre a contemplação. O Anderson sentiu chamado para o Ministério da Pregação há 19 anos atrás, em um grupo de oração. Eu tive uma experiência com Deus no ano de 1998, exatamente no mês de dezembro, num sábado à noite. Na primeira vez que eu fui a um grupo de oração, eu tive uma experiência muito poderosa com o amor de Deus. Me senti amado por Deus como eu nunca tinha me sentido amado em toda a minha vida. E nesse grupo de oração, então, eu fiz a minha experiência pessoal de salvação com Jesus e comecei a caminhar nos caminhos do Senhor a partir de então. Para mim é um privilégio, é uma honra poder anunciar a palavra de Deus, anunciar o Evangelho, poder testemunhar um amor que impactou realmente a minha vida, a minha história, marcou a vida da minha família, da minha comunidade. Nós vivemos hoje numa sociedade que infelizmente tem se confundido diante de tantas e tantas vozes, diante de tantas realidades que se colocam ali como verdade ou como única possibilidade de salvação. Então, para mim, anunciar a palavra de Deus, anunciar o Evangelho, testemunhar o que o amor de Deus realizou na minha vida, é um privilégio, mas é a minha missão. Me descobri nesse ministério de maneira muito gradual, foi aos poucos. Eu saí desse grupo de oração, depois que eu fiz essa experiência com Deus, que eu tinha relatado. Saí com um desejo muito grande de anunciar, de falar de Deus, de proclamar Deus. Casado há 10 anos, ele viveu a certeza do chamado através de um acontecimento com sua esposa. No ano de 2010, no início, nos primeiros dias de janeiro, eu recebi 2 convites para pregar. E nesses convites, a pregação ela tinha o mesmo tema. Ambas as pessoas, realidades diferentes, pediram que eu fizesse uma pregação sobre a cruz. Eu fui e fiz essas pregações. No mesmo dia que eu fiz essa segunda pregação, eu tinha uma viagem marcada com a minha esposa. E no que nós íamos viajar, nós sofremos ali um acidente de carro feio, o carro deu perda total. Eu bati a cabeça nesse acidente, então eu fiquei inconsciente, perdi a memória por 6 horas, eu não lembrava de nada, nem do acidente. Quando eu tive alta do hospital, no dia seguinte meu irmão foi me buscar e ele pegou e falou assim: eu quero fazer questão de passar com você na delegacia para você ver a situação que o carro ficou. E realmente o carro tinha se destruído totalmente, só onde estava eu e minha esposa, que nós não tínhamos filhos nessa época, que estava preservado. E ali eu entendi, que Deus ele estava preservando a minha vida, dando uma chance, porque Ele tinha um propósito para mim. O Anderson é teólogo e afirma que a palavra move toda a sua vida. Além dela fazer parte do meu cotidiano, na minha oração, eu também tenho a graça de trabalhar lecionando cursos bíblicos. Então, além da pregação do Evangelho, eu trabalho com a formação do povo de Deus em geral. E eu dou curso todos os dias aqui dentro do estado de São Paulo. Então, ela move completamente a minha vida, o meu dia a dia, porque não é somente também uma questão ali de se estudar a palavra. Eu preciso rezar com ela, através dela, ouvir também Deus falando ao meu coração. O amadurecimento levou a compreender que o ministério da pregação exige renúncia, espiritualidade e dedicação. Que o reino de Deus deve ser anunciado, não somente com as palavras, mas com a própria vida. Eu me permito muito que o Espírito Santo ele trabalhe em mim para que eu seja dócil,
sensível a essa voz do Senhor que fala, primeiramente através da sua palavra, porque o próprio Jesus, ele é a palavra de Deus. Então, na minha espiritualidade, na minha formação, na minha vivência, no trato com as pessoas, a palavra de Deus, ela tem movido completamente os meus dias. A palavra de Deus que transforma os dias de Wanderson também levou Gabriel a ter uma profunda relação com Deus. Quando a gente busca a palavra de Deus, a gente faz com que ela seja o material pelo qual Deus vai mostrar a verdade daquilo que está contido ali. Porque aí que tá, uma coisa é você dizer que Deus te ama para uma pessoa que não crê. Só são palavras. Se você consegue fazer com que pela palavra ela tenha essa experiência interior de iluminação, aí ela realmente ouviu o que de fato é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela antes de ser escrita, ela é uma pessoa. E essa pessoa, quando a pessoa é batizada, está no estado de graça, ela está buscando, ela tenta tirar todos os impedimentos. Ela, quando ela crê, é a palavra de Deus que está ali, é Cristo ressuscitado. Toda vez que você faz um ato de fé, é Jesus que está ali te iluminando com você. Então, ler a Bíblia, meditar a Bíblia, é você fazer com que ela seja um instrumento de um contato com Jesus Cristo mesmo. Primeiro a gente estuda bastante, a gente lê bastante, a gente busca querer conhecer. Uma vez que a gente conhece, a gente consegue entender mais ou menos como é a palavra, ela é um instrumento de união com Cristo. Porque ela serve de fonte e de instrumento para que Deus te ilumine e você está com Deus mesmo. Foi estudando a palavra de Deus que Gabriel sentiu o dever da sua consciência de propagar a revelação divina. A revelação eterna, ela não é só uma luz que você está entendendo no momento ou uma coisinha que você está pensando na hora, não. Ela é Deus mesmo. É Deus que ilumina aquilo que você está lendo ou que você está ouvindo na pregação e te move a crer e crendo, você tem um contato direto com Ele. É Ele. Toda a graça que nos chega, ela nos chega pela mediação do Cristo ressuscitado. Então, quando você crê, você só pode crer porque Deus te iluminou. E se Deus te iluminou, isso quer dizer que você teve um contato direto com Ele. É Ele. E grande parte da vida espiritual é você se deixar levar por essa luz interior que é Deus mesmo. Ainda em processo de discernimento, Gabriel pensa em um dia ser padre. E quando questionado por quê... Porque está precisando. Isso para mim já basta. A gente vê o estado da alma das pessoas hoje em dia e o quanto que as pessoas elas têm uma sede de Deus porque Deus fez assim as coisas. Deus fez as pessoas para Deus. Deus tirou as pessoas do nada, só para Ele. E Ele colocou no desejo do coração de cada um. Que todo mundo só vai ser feliz com Deus. E ninguém mais sabe disso hoje em dia. É trágico, mesmo dentro da igreja, é muito trágico. A pessoa busca, mas... Como é que faz? Onde é que está? Qual que é o caminho, né? Anunciamos Jesus, vai para o